meus amigos, tudo bem com você? Aqui é o pastor Daniel Monteiro e esse aqui é o canal A Tribo de Dan. E nós estamos aqui nos 10 dias de oração, 10 dias de clamor pelo Espírito Santo. É uma tentativa de imitarmos aquilo que os discípulos fizeram logo depois que Jesus foi levado ao céu. Eles passaram 10 dias orando para que o Espírito fosse enviado a eles e eles começassem a pregação do Evangelho, né? Primeiro em Samaria, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, até os confins da terra, como Jesus tinha falado com eles. E nós vamos meditar durante esses 10 dias de oração na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um ser pessoal, um ser pessoal divino. Você pode ter a pessoa humana, a pessoa angélica e a pessoa divina. O Espírito Santo é um ser pessoal divino e é isso que nós vamos meditar durante essa semana. Você deve ter recebido aí na sua igreja uma revista que é uma espécie de material de apoio, de suporte na meditação que nós vamos fazer agora, mas é claro que o que nos interessa é que esse material de apoio nos leve ao estudo da Bíblia. E nós vamos citar aqui diversos textos bíblicos durante a nossa meditação. Eu queria começar com um texto que está em João, capítulo 3, verso 5 e verso 6, que fala assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós vamos estudar, ou vamos meditar hoje, na pessoa do Espírito Santo. A palavra de Deus revela de maneira clara e abrangente a natureza e função do Espírito Santo. Ele não é uma energia ou um poder impessoal, mas uma pessoa divina que trabalha em nosso favor e habita em nós. Em um mundo repleto de incertezas, ansiedades e desafios, a promessa de que o Espírito estará conosco para sempre nos fortalece, nos conforta e nos guia, dando-nos a certeza da presença constante de um amigo fiel. Na Bíblia, encontramos muitas promessas, aí evidências da personalidade do Espírito Santo, revelando que ele tem inteligência, emoção e vontade. Essas três coisas, inteligência, emoção e vontade, são as características básicas do que é um ser pessoal, do que é uma pessoa. Lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa divina e podemos ter a pessoa humana, a pessoa angelical e a pessoa divina. Mas para ser pessoa precisa dessas três características: inteligência, emoção e vontade. Vamos encontrar aqui na Bíblia essas três características que apontam para o Espírito Santo. A primeira característica, inteligência. O Espírito Santo ensina. E olha só o que está escrito no capítulo 14 do Evangelho de João, verso 26. João, capítulo 14, verso 26, está escrito assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Veja, esse Espírito não pode ser Jesus, porque o Espírito será enviado em nome de Jesus. E não pode ser o Pai, porque é o Pai que envia. Então, o Espírito não pode ser Jesus e também não pode ser o Pai. E ele ensina, uma característica de um ser inteligente. Um ser inteligente é que pode construir estratégias para ensinar. Um ser que não tem inteligência não pode ensinar. Somente um ser inteligente é que pode ensinar. Portanto, ele tem razão, ele tem raciocínio, ele constrói estratégias de ensino, entre outras coisas. O Espírito, entre outras coisas, ele tem também vontade.
ele tem vontade. E em Atos capítulo 15 está escrito assim, o Tiago falando, pareceu-nos bem e ao Espírito, ou seja, pareceu bem para Tiago e pareceu bem para o Espírito tomar uma determinada decisão em relação à circuncisão. Então, em Atos 15, claramente, o Espírito, ele tem vontade, ele tem desejo. E o Espírito, ele, ele pode ser entristecido. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 30, onde está escrito assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo pode ser entristecido. Esta mesma ideia aparece em Isaías, já no Antigo Testamento, capítulo 63, onde é escrito que o povo de Israel, o povo de Deus, entristeceu o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode ser entristecido, ou seja, ele tem emoção. Nós vimos aqui que o Espírito Santo tem inteligência para ensinar, raciocínio para ensinar, que o Espírito Santo tem vontade para decidir, pareceu-nos bem, e ao Espírito, disse Tiago, em Atos capítulo 15, e o Espírito Santo também, ele pode ser entristecido, portanto, ele tem emoção. As três características que constroem uma pessoa, uma pessoalidade do Espírito. Mas será que o Espírito é uma pessoa humana, uma pessoa angelical, uma pessoa divina? Bom, para sabermos, você precisa equivaler o espírito a um desses três tipos de pessoa. Se eu faço comparação do espírito com uma pessoa, então ele seria, ou um ser humano, ele seria uma pessoa humana. Se eu faço a comparação do espírito com um anjo, ele seria uma pessoa angelical. E se eu faço a comparação do espírito com um ser divino, ele seria uma pessoa divina. Agora, o que Jesus fala em Mateus capítulo 28, verso 19? Ele fala assim, portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste momento, Jesus coloca o Espírito Santo no mesmo nível do Pai e do Filho. Portanto, o Espírito Santo está no nível do Pai e do Filho. Num outro momento, o apóstolo Paulo ele vai ali falar a fórmula que nós chamamos de fórmula trinitariana, quando ele vai dar a bênção. E isso está em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, que Paulo fala o seguinte, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam com todos vocês. Paulo também coloca o Espírito no mesmo nível do Pai e do Filho. Já vimos a atuação também, a atuação do Espírito Santo é uma atuação divina, tanto na criação quanto na redenção. O Espírito, ele estava na criação, isso está expresso logo nos primeiros versos da Bíblia, que é Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, onde está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra, e no verso 2, a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vemos já o Espírito atuando, e essa forma que é escrito ali no hebraico do pairar sobre as águas é o Espírito pairando, se envolvendo com a criação. Já na redenção, ou no trabalho de salvação, o Espírito também está envolvido, porque quando Jesus é batizado, o Pai fala do céu, o Pai está envolvido nesse trabalho de salvação, de redenção. Jesus está aqui na terra e é batizado, e o Espírito desce na forma de uma pomba. Portanto, o Espírito também está envolvido no trabalho de redenção. E a mesma atuação de Jesus, que em grego é chamada de parakletos, isso está
na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, nós temos um paracletos, um advogado junto ao Pai. É a mesma palavra que Cristo usa para, é, para, para caracterizar o Espírito Santo. Cristo vai usar esta mesma palavra, vai colocar essa palavra na boca de Cristo por João, no capítulo 14, verso 26, por exemplo, de João, que nós lemos anteriormente. Mas o Consolador, a palavra ali é Paracletos, mas o Paracletos, o Espírito Santo. Ou seja, a mesma função que o ser divino, Jesus Cristo, Deus Filho, ele tem, o Espírito também tem. Então ele é colocado no mesmo nível por Jesus e por Paulo, ele está nas mesmas ações que o Pai e o Filho, criação e redenção, e ele também é colocado para continuar a obra que a divindade começou aqui na Terra, para tomar o protagonismo nessa obra. Todos eles se envolvem em todo o plano para a Terra, desde a criação até a redenção, até a glorificação, os três estão envolvidos. Mas em cada momento da história um toma o protagonismo. E agora o Espírito Santo é chamado para tomar esse protagonismo depois que Jesus vai ao céu. E isso demonstra que o Espírito Santo não é chamado para tomar e nem tem as características de um anjo, tampouco de um ser humano, mas o Espírito Santo ele é chamado para tomar as funções de Deus Pai e Filho, e ele tem as características do Pai e do Filho. Para concluir, eu quero chamar você aqui a cumprir diariamente um desafio simples, mas missionário, pedindo a atuação do Espírito Santo, que vai te ajudar a ter aqui um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Aqui nós temos algumas coisas que nós devemos fazer. Primeiro, ouça a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito falar com você, não endureça o coração, mas faça assim como Paulo, como Tiago, irmão de Jesus, e os discípulos ouviram a voz do Espírito Santo, seguiram essa voz, ouça a voz do Espírito Santo. Terceiro, sejam sensíveis aos sentimentos do Espírito Santo. Não vamos fazer igual o Ananias e Safira, ou o povo de Deus que intercederam o Espírito Santo, mas vamos agir de maneira que o Espírito se alegre com as nossas decisões e permita a intercessão do Espírito Santo, porque é descrito em Romanos capítulo 8, verso 26, que o Espírito ele vai e intercede em nossas orações, fazendo com que as nossas orações cheguem a Deus com gemidos inexprimíveis que a ideia é, as palavras que nós falamos não são suficientes para expressar aquilo que nós queremos a Deus, então o Espírito Santo traduz essas palavras. Deixe o Espírito Santo interceder na sua vida. E eu quero trazer aqui alguns desafios para vocês. Primeiro desafio, escolha 5 pessoas que você vai orar por essas pessoas, que o Espírito Santo vai atuar na vida delas. Essas 5 pessoas são pessoas que estão próximas de você. São pessoas que você pode olhar no olho, são pessoas que você pode cumprimentar, abraçar, são pessoas que você pode se relacionar sem precisar estar à distância por meio de uma tela. Escolha 5 pessoas. Você pode orar por outras pessoas? É claro que pode, mas essas 5 em especial, elas devem ter pelo menos essa proximidade. Ore com essas 5 pessoas. E nós vamos orar agora por essas 5 pessoas, mas vamos orar por 2 motivos muito especiais também, que é para que nós reconheçamos e honremos a pessoa do Espírito Santo e para que nós busquemos desfrutar da companhia do Espírito Santo todos os dias. Então convido você a orar, feche seus olhos. Grande Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos enviou o Paracletos, o Consolador, o Espírito Santo até nós. E nós queremos, Senhor, te pedir, nos ajude a reconhecer o Espírito Santo em nossa vida todos os dias e nos ajude a nos relacionarmos mais profundamente com Ele.
Queremos colocar, Senhor, essas 5 pessoas que nós amamos e queremos ver no céu, pessoas que não se relacionam ainda contigo. Queremos colocar essas pessoas nas tuas mãos, para que o Espírito Santo atue poderosamente na vida dessas pessoas. Por favor, Senhor, nos ajude, nos guie e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e abençoe o seu dia.